Proposta pedagógica. A ideia de planejar e as concepções de planejamento educacional terão por referências os movimentos de centralização e descentralização. Olha só, para a gente entender como a gente chega hoje nessa questão da proposta pedagógica, porque até esse termo, proposta pedagógica, é um termo novo, até então a gente está falando de uma questão de planejamento, ou seja, de quando esse planejamento de fato se consolida aí como integrante da prática educativa do professor, né? Mas é a gente entender que essa proposta, ou que esse entendimento de planejamento, ele vai ter esse dois prismas, esses dois olhares ali, né? Ou um movimento de centralização, ou um movimento de descentralização, ou seja, nós temos dois polos. Nós temos o planejamento que é dito ali como inflexível, que estaria dentro desse polo centralizado, e nós temos um movimento de um planejamento um tanto quanto flexível e articulado com a comunidade, que seria essa lógica aqui de descentralização. As formas de participação dos diversos segmentos da sociedade civil na ação de planejar será configurado conforme o modelo político de organização social. Então, hoje, nós falamos muito de planejamento participativo. Por quê? Dentro da nossa organização social, pós-Constituição Federal, pós-redemocratização social, não tem outra forma de você pensar a constituição do planejamento que não seja dentro dessa configuração, até porque é um marco legal, é uma orientação legal, certo? Seguindo. Mas nem sempre foi assim, né? E aí eu retomo aí historicamente quando que essa questão do planejamento de fato vai se consolidar nessa prática, para que a gente entenda também o motivo pelo qual o planejamento participativo hoje torna-se de grande relevância. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos entender aqui como é que entra essa questão da constituição do planejamento. Antes desse período, já ouvia-se falar na história, né, da educação com relação ao planejamento, lá no movimento ali do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Entretanto, o planejamento ele vai tomar uma configuração institucional justamente no período da ditadura militar, né? Através do tecnicismo. Por quê? Entendia-se que a escola ela tinha uma organização própria em que ela precisava apresentar um retorno para essa sociedade, principalmente na constituição de quê? De mão de obra. Então existiam conteúdos, questões fixas que precisavam ser trabalhadas e de certa forma precisavam ser controladas. E é aí que entra esse instrumento tão importante hoje para a nossa prática educativa, que vai ser denominado aí como um planejamento instrucional, certo? O planejamento educacional é concebido dentro de uma perspectiva centralizadora e ganha um caráter tecnocrata, principalmente a partir do golpe militar de 1964. Só para esclarecer, o termo golpe, tá? É da autora que nós estamos trabalhando aqui, certo? Tal caráter mais tecnocrata foi explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692/71, que instituiu o ensino técnico em todo o país. Então, como eu falei para vocês, a gente vê que há uma institucionalização e uma necessidade desse planejamento, que vem via LDB, né? Vem via LDB e que vai esclarecer ali alguns pontos que são importantes para se atender os objetivos tecnocratas da época. Então, veja bem, esse planejamento instrucional ele vai ter uma perspectiva centralizadora. Ele vai ter um objetivo muito próprio de distribuir os conteúdos num tempo pré-determinado para que o professor pudesse funcionalmente produzir de forma eficaz essa questão do conhecimento, certo? Então você tem ali muito amarrado o que se quer com relação a esse planejamento.
Deixa eu voltar, porque eu ainda tenho algumas questões para colocar para vocês ali, que eu pensei que tivesse mais alguma coisa no slide. Mas enfim, retornando aqui. Então o que acontece? Compreendendo essa questão um tanto quanto instrucional e essa necessidade de organização do tempo, quem fez normal vai se identificar com isso, né? Lá nas nossas aulinhas de didática, eu fiz normal, gente. Lá nas nossas aulinhas de didática, a professora vinha e a gente ficava assim super nervoso porque a gente tinha que fazer lá o planejamento das nossas aulas, apresentar aquele documento de planejamento e ali tinha lá objetivos, conteúdos, procedimentos, metodologias e no final recursos. Giz, apagador, né? Folha mimeografada. Eu até hoje não entendo por que eu tinha que listar aqueles recursos ali. Mas enfim, você percebe que tem uma necessidade estrutural de você organizar aquele conhecimento dentro de um tempo e de um espaço, né? Consequentemente, esse conhecimento, ele não muda. Esse planejamento, ele não vai funcionar para você articular questões relacionadas aos conhecimentos numa proposta curricular, como se vê hoje. O que você vai ter é apenas uma redistribuição do conteúdo dentro de uma lógica, de uma organização de tempo. Com isso, né? Com o passar do tempo, principalmente na década de 80, eu não fiz nenhum slide para ilustrar, mas presta atenção aqui no que eu vou colocar, que é só uma transição, para vocês entenderem. Mas assim, é só a consequência disso, né? Essa utilidade desse documento, que seria de extrema importância para o trabalho do professor, acaba entrando numa espécie de desuso. Por quê? Porque na medida em que esse planejamento é inflexível, é apenas uma distribuição de tempo, eu necessariamente não preciso modificá-lo. E se eu não preciso modificá-lo, ele acaba perdendo sentido para mim. Porque todos os anos, né, eu vou lá, hoje, de uma maneira mais tecnológica, eu vou lá, recorto e colo e continuo com aquele mesmo planejamento. Ou seja, não tem nada de inovador que atenda às peculiaridades daquela turma que eu estou. Pelo menos não nessa perspectiva inflexível, centralizadora de planejamento instrucional. O fato é que esse excesso de burocratização, né, essa ordem de desuso, vai dar margem a correntes um tanto quanto anarquistas de dizer que o planejamento não serve para nada, né? E vai ser com base nessa constatação de que o planejamento, entre aspas, não serviria para nada, considerando essa ordem flexível, que o planejamento de ordem participativa assume aí, né, uma configuração protagonista nesse processo. Planejamento participativo, o famoso PPP, que é a proposta pedagógica da escola. Ó, vamos associar. O projeto político-pedagógico, também chamado de PPP, é um documento que definirá diretrizes, metas e métodos para que a instituição de ensino consiga atingir os objetivos a que se propõe. O PPP visa melhorar a capacidade de ensino da escola como uma entidade inserida em uma sociedade democrática e de interações. Veja bem, a gente entende muito essa questão do planejamento participativo sob essa lógica da gestão democrática e, porque precisa participar. Ok. Né? A questão da interação e do acesso à comunidade, ela é importantíssima para que você atinja aquela comunidade no que é de necessidade dela, certo? Entretanto, quando os autores relacionados ao planejamento participativo inserem as suas teorias, eles estão preocupados com a qualidade do ensino, porque assim, é inegável que o planejamento é de suma importância para a qualidade desse ensino, né? A grande questão aí é como esse planejamento vai ser feito. Entendeu? E a articulação com essa comunidade visa a questão da qualidade do ensino. Certo? E a organização desse trabalho, né, através desse planejamento, dá ao professor uma condição dele o quê? Por exemplo, organizar melhor as situações de aprendizagem. Né? É só a gente observar, quando a gente chega em sala de aula, que às vezes pelo corre-corre não consegue planejar uma determinada aula, os nossos alunos também refletem um pouco essa nossa desordem.
né? E quando a gente tem uma aula planejada, que a gente tem ali os objetivos do que a gente quer, a gente consegue lidar tanto com a questão que já está improvisada, quanto com o improviso. Por quê? Porque a gente já sabe a meta do que a gente quer alcançar. Ok? Bom, e aí eu fiz uma separação para a gente entender cada palavrinha. Que é projeto, né? Projeto. Porque reúne proposta de ação concreta a executar durante um determinado período de tempo. Quer dizer, uma proposta pedagógica, ela tem um objetivo e uma meta a se seguir, certo? E aí, a identificação da ideia de projeto é essa ideia de meta, certo? Quer dizer, onde eu quero chegar? Para que eu quero isso? O que eu quero e para que eu quero? São as duas grandes perguntas que eu tenho que responder, né? Basicamente porque quando o planejamento ele tem um viés tradicional, ele acaba circulando com um fim em si mesmo. O que é o fim em si mesmo? Você parte do conteúdo e ali pelo conteúdo você estabelece aquele objetivo ali no infinitivo, né? Ah, a criança deverá ser capaz de classificar, né? E não é essa a ideia de uma lógica de um planejamento participativo. Se é um projeto, é uma meta. Você vai ter uma meta de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo e de curto prazo. Certo? E a palavra projeto, ela identifica essa questão da meta. Bom, o político, né, por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual, coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Então, o político, sim, o político tem uma característica ali de participação, ou seja, é um conjunto desse PPP. Projeto, o que eu quero e para que eu quero, onde eu quero, o que eu quero alcançar, e o político, que é a participação que vai permitir que eu chegue nesse caminho traçado. E o pedagógico, né? Porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, aqui vão estar traçadas as minhas estratégias, né? Para eu chegar num determinado caminho, para eu chegar num determinado ponto, né? E o meu caminho eu vou planejando para que se chegue até lá.